Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui. Estou aqui muito bem acompanhado com o Pedrão. Fala pessoal. Com o Marco. E aí pessoal, tudo certo? E o mestre Danilo. E aí galera, vocês estão bem? Cara, tô muito feliz. Atingimos mais de 600 reproduções no total do nosso podcast já. Cada dia mais espalhando aí a palavra do SupraCast aí para todo o Brasil e até para o exterior, galera. E hoje vamos trazer um tema eletrizante, um tema muito legal, que é a tempestade elétrica. E antes, de começar a falar propriamente dito do episódio, eu gostaria de convidar vocês para continuar a nossa campanha lá de mandar o seu Supra, mande os eletros pra gente, marca a gente nas redes, pessoal. Curtam, compartilhem, dê um like aí no nosso episódio, que isso ajuda muito a gente. Bora lá? Cara, você não percebeu ali o sorriso do Galeguinho na hora que ele viu que o episódio é de arritmia, cara. Ah, ele gosta, né? Tá assim, o brilho no olhar dele é bonito de ver, viu? Cara, tô em casa com um episódio chocante desse, com esses mitos. Então bora lá. E eu queria, assim, antes de começar o episódio, lembrar também do episódio passado de Chagas, que tá sensacional aí com o nosso mestre Turim, um dos caras que escreveu a diretriz. Tá muito massa. Vocês aí fizeram um trabalho muito bacana com ele. Show de bola. Bom, então agora a gente vai vamos trazer um caso clínico para ilustrar o nosso caso e eu quero ver como é que vocês conduziriam. Esse é um caso de vida real, foi no meu R3 da cardiologia e foi muito marcante, pessoal. Faz tempo, professor. Faz um tempinho já, né? Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Bom, então vamos lá. Nosso paciente é um homem, sexo masculino, 59 anos, hipertenso e ex-tabagista. Ele foi admitido, na unidade coronariana com infarto com supra do segmento ST da parede anterior, foi um anterior extenso. Foi para o CAT, lá ali para angioplastia primária, e o que se evidenciou foi uma lesão na DA proximal com alta carga trombótica. E também ele tinha uma lesão acentuada num primeiro ramo marginal esquerdo, que era de moderada importância. Na ocasião, então, ele foi submetido à angioplastia da DA, implantou um stent, e aí o resultado não ficou legal. Teve embolização distal, o fluxo ficou time 2, e esse paciente foi para a unidade coronariana. No terceiro dia de internação, ele evoluiu com 4 episódios de fibrilação de taquicardia ventricular polimórfica. Todas essas necessitando de de desfibrilação elétrica, mas ele foi rapidamente revertido aí e esse paciente, então, tá lá se apresentando para a gente. Nesse contexto, eu pergunto já para vocês, esse paciente, ele tem tempestade elétrica ou não? Então, Almir, para responder essa sua pergunta, a gente tem que entender o conceito de tempestade elétrica. Tempestade elétrica é uma instabilidade elétrica que ela vai se manifestar através de arritmias ventriculares recorrentes num período de tempo. Então, qual que seria essa definição? 3 ou mais episódios de arritmia ventricular sustentadas dentro de 24 horas, sendo que elas têm que ter um intervalo de pelo menos 5 minutos entre elas e elas precisaram de alguma intervenção para serem interrompidas. E qual é essa intervenção? No paciente que ele não tem o CDI, seria ou a cardioversão elétrica sincronizada, no caso da TV, ou a desfibrilação, no caso da fibrilação ventricular. Sim. E no paciente que tem o CDI, seria o ATP ou burst, que a gente vai comentar mais pra frente, ou o choque propriamente dito. Então, sim, o nosso paciente teve 4 episódios aí de arritmia ventricular, então ele teve tempestade elétrica. Perfeito? Certo. E falando aí pro pessoal, algumas definições. O que seria taquicardia ventricular? Seria pelo menos seriam batimentos, de origem ventricular, pelo menos 3 batimentos consecutivos, a gente já poderia pensar numa taquicardia. E aí vem outras definições, que seriam a taquicardia ventricular sustentada ou a taquicardia ventricular não sustentada. A taquicardia ventricular sustentada seria aquela que dura pelo menos 30 segundos ou que gera uma instabilidade que precise ali de uma intervenção, E a taquicardia ventricular não sustentada seria que duraria ali menos de 30 segundos, perfeito? E também temos aí uma outra entidade, que é a taquicardia ventricular incessante, que é aquela taquicardia contínua, sustentada, que é refratária às medidas de interrupção, que a gente faz as medidas e ela acaba retornando aí. E aí, por que a gente fala de tempestade elétrica? Pessoal, tempestade elétrica ela é uma emergência médica, ela tem uma alta morbimortalidade, principalmente na era pré-CDI, e hoje a gente tem cada vez mais o envelhecimento da população, cada vez mais pacientes cardiopatas, então é muito frequente a chegada desses pacientes no nosso pronto-socorro. Além disso,
é uma entidade que ela tem um espectro amplo de manifestações clínicas. Pode ser desde um paciente assintomático até aquele paciente que chega instável, com risco de óbito. Perfeito? Falando um pouco aí dos dados epidemiológicos, né? A gente vê que os pacientes que têm o CDI para prevenção secundária, eles são mais acometidos por tempestade elétrica, de 10% a 30%, em comparação com os pacientes de prevenção primária, que é ali de 4% a 7%, tá? E a arritmia mais comum disparada é a ATV monomórfica, chegando aí de 86% a 97%, seguida aí da fibrilação ventricular até 21%, ATV que degenera para FV de 3% a 4% e a ATV polimórfica ali de 2% a 8%, a famosa torsade de Puan. Que isso. Então, aqui o SupraCast ele é internacional, né? Vocês sabem. Em relação à mortalidade, a gente viu que pacientes que têm tempestade elétrica têm 2,5 vezes risco maior de mortalidade em relação àqueles pacientes que têm arritmias ventriculares esporádicas. E em relação a pacientes que não têm nenhum tipo de arritmia ventricular, essa mortalidade aumenta para 3,3 vezes o risco de mortalidade. E o paciente que foi internado, ele tem até 4,8 vezes risco de uma reinternação precoce. Beleza? Além disso, coisas que a gente tem que ficar de olho que podem piorar o prognóstico do nosso paciente. Paciente que já usa um antiarrítmico, principalmente a amiodarona. Pacientes que já têm uma disfunção ventricular, principalmente com fração de ejeção menor que 35%. E pacientes renais crônicos. Perfeito, Danilão. Como você muito bem falou, só para a gente salientar aqui, nós tivemos alguns estudos importantes. O primeiro deles, o MEDIT-2, pacientes com miocardiopatia isquêmica e que foram estudados para prevenção primária com CDI, foram encontrados aí 4% dessa população que evoluíram com tempestade elétrica. E em um outro estudo, o AVID, que foi estudado aí o CDI para profilaxia secundária, nós já tínhamos aí 20% da população apresentando tempestade elétrica. E também é importante lembrar da população chagásica, extremamente arritmogênica, que tem na literatura aí registros com 15% a 60% da população evoluindo com tempestade elétrica. E só para a gente também reforçar, tempestade elétrica não faz quem quer, só faz quem pode, né? O cara trouxe frases de efeito hoje pro podcast. Hoje tá chique. Galera, é o seguinte, exatamente, Marcão. Não é a pessoa que quer ter uma tempestade elétrica que vai ter, é quem pode. E esse mecanismo, essa patologia vai ser mediada pelo clássico triângulo de Kummel. Esse triângulo foi proposto pelo Philip Kummel, né, que faleceu em 2004, um dos pais da arritmia moderna. E o que é que ele vai trazer aí nesses três pés, né? Os seus três lados do triângulo. Especificamente, coração vulnerável ou com substrato para ter arritmia. Algum trigger que vai estar relacionado a desenvolver aquele evento arrítmico. E o desbalanço do sistema autônomo, seja para um lado mais simpático ou parasimpático. Entrando em cada ponto específico, eu quero chamar a atenção especificamente quando a gente fala do substrato. Basicamente, o grande fator que a gente vai levar em consideração é a fibrose. O grau de fibrose, a quantidade de fibrose e de massa de fibrose naquele ventrículo. Especificamente, quando a gente vai falar isso, a gente vai lembrar das cardiopatias isquêmicas, na cardiopatia hipertrófica, cardiopatias dilatadas de modo geral, a arritmogênica de VD, tá certo? E um ponto muito importante nesses pacientes, quando a gente fala de substrato, são alguns fatores de risco que vão estar mais relacionados aos eventos. Especificamente pacientes mais idosos, do sexo masculino, com a fração de ejeção reduzida ou com presença de maior comorbidades, como o Danilo comentou, um exemplo da doença renal crônica, certo? E eu queria citar também a respeito das canalopatias. As canalopatias, né, são doenças genéticas, que elas vão ter um componente, ou quase todas genéticas, né, que vão ter um componente de desbalanço dos canais iônicos do coração, que vai estar relacionado ao desenvolvimento de morte súbita. Não vou entrar em detalhes, né, mas vou citar algumas delas, o QT longo, seja ele adquirido ou congênito, a síndrome de Brugada e síndrome de repolarização precoce, que cada um deles vão ter um tratamento específico, tanto medicamentoso como de estratificação, certo? Quando a gente fala de triggers, eu queria primeiro citar que assim, a minoria dos pacientes que têm eventos arrítmicos mais graves é encontrado o trigger específico, 13% somente são encontrados, mesmo naqueles portadores de CDI, tá certo? Mas quais são os principais? Né? Doença isquêmica, que talvez seja o grande trigger do nosso paciente. Com certeza. Distúrbios hidroeletrolíticos, do potássio, do magnésio, do cálcio. Febre,
Febre é muito importante, é um trigger muito relacionado, principalmente quando a gente está num paciente em terapia intensiva, que está apresentando febre, ele tem mais tendência a desenvolver arritmias de modo geral. E também na síndrome de Brugada, né, Pedrão? Exatamente. É até uma orientação que a gente dá para os nossos pacientes que têm o diagnóstico confirmado. Teve febre, faz o uso antitérmico já precocemente. A hipotermia também está relacionada, fatores hormonais, doenças da tireoide, sepse, fome. Você vê que qualquer situação que a gente pode fazer um desbalanço, o sistema autônomo, ele vai estar relacionado. E um outro que eu quero chamar muita atenção é a insuficiência cardíaca descompensada. Tá certo? Excelente. E quando a gente está falando aí desses balanços simpático, parasimpático, ele tem alguns mecanismos propostos, certo? Um que eu vou trazer aqui que vai chamar muita atenção é especificamente nas áreas de fibrose, que vai ter umas denervações das fibras simpáticas, fazendo então uma alta sensibilidade, nossa sensibilidade aumentada aos marcadores catecolaminérgicos. Excelente, né? E como o próprio Marcão falou, né? Então a pessoa precisa de substrato, um fator deflagrador e ainda essa desautonomia, vamos chamar assim, né? Que é aquele paciente ali que vai ter uma hiperativação autonômica. Show. Partindo agora então, pessoal, aqui para a apresentação clínica, a gente tem que ter em mente que é extremamente variável como que esse paciente vai se apresentar para nós. Desde pacientes oligossintomáticos, ali com palpitações, às vezes recorrentes, às vezes uma história de síncope, mas até quadros dramáticos, né, de morte súbita, paciente precisando ser cardiovertido ali 3, 4, 6 vezes ao longo do dia. Enfim, é muito abrangente. E claro, sempre a gente precisa levantar o que está ali, o que está em conjunto desse paciente. Será que, igual o Pedro falou, é um quadro de isquemia, um infarto, igual o nosso paciente está se apresentando? É uma infecção, uma sepse, né? Ou até mesmo, importante, a história familiar, a gente levantar a questão da presença da doença de Chagas, né, que é extremamente arritmogênica, aí ser descompensada, uma tireoidopatia. E sempre o paciente chegou, aquele primeiro atendimento inicial, monitorização, ficar de olho, ficar ao lado do paciente, acesso venoso, ofertar oxigênio se for necessário, né? E aí um eletro de 12 derivações assim que a gente tiver condições melhores. Agora, a primeira pergunta a se fazer, o paciente encontra-se estável ou instável? Porque a partir disso a gente vai mudar totalmente a nossa conduta. Então o paciente está tendo ali na nossa frente um rebaixamento do nível de consciência, uma dispneia muito importante, dor torácica típica, ou está evoluindo com uma hipotensão, até mesmo com um quadro de choque, a gente já tem critérios para instabilidade hemodinâmica. E aí o algoritmo é claro, a gente precisa partir para cardioversão elétrica sincronizada. E aqui, uma dica até importante, os pacientes que já são portadores ali, já têm o CDI, quando a gente for fazer a cardioversão, a gente precisa afastar as pás ali do dispositivo pelo menos uns 8 centímetros, tá? Para não ter nenhum tipo de interferência. Essa informação é importante, né? Uma dica prática muito importante. Agora, se o paciente está estável, claro, a gente vai fazer as medicações e também um eletro de 12 derivações para a gente poder ter maiores informações. Mas é o seguinte, o algoritmo a gente vai tratar como taquicardia ventricular, né? Ou seja, de um QRS alargado. Instável, a gente vai partir para o choque. Estável, a gente vai tomar outras medidas. Aqui não tem tempo para a gente pirular muito não, porque como o Danilo falou no começo, 80% desses episódios são taquicardias ventriculares de fato. Apenas 20% ali, uma parte menor, vão configurar ali um quadro de TAC supra com aberrância. Principalmente aí no paciente isquêmico, né, Marcão? Que é o caso do nosso paciente. Que é o nosso caso. Então, na dúvida, a gente vai seguir o algoritmo e tratar como uma taquicardia ventricular, perfeito? E aí, ao longo desse nosso atendimento, nós vamos aí pesquisar concomitantemente os fatores precipitantes, né? E até mesmo interrogar o dispositivo. Então, pedir os exames laboratoriais ali de início, um raio-x de tórax, para a gente poder dar seguimento ali na condução do nosso paciente. Só para salientar, né? Então, esse paciente que chegou para a gente, né, com uma clínica aí, seja ele com uma clínica franca de uma TV instável, né, ou morte súbita recuperável,
Ou, às vezes, o paciente chega com uma clínica de IC, mas a gente vai ver ele tá lá refazendo episódios de TV que estão desencadeando essa IC. Então, a gente vai fazer tudo isso que o Marcão falou, né? E vamos procurar ativamente os fatores desencadeantes. Então, será que esse meu paciente está infartando? O eletro vai ajudar a troponina, né? Será que esse paciente tem um distúrbio eletrolítico? Vamos dosar todas essas coisas e procurar também infecção e todos esses fatores que foram falados aí. Coisa muito importante também, quando a gente fala de troponina, falando de doença isquêmica, né? Quando esse paciente faz uma arritmia mais grave, ele pode descompensar a insuficiência cardíaca, essa troponina pode positivar. É importante que a gente vá avaliar a curva da troponina para a gente fazer o diagnóstico de infarto mais adequadamente. Até mesmo o choque, né, que o paciente muitas vezes vai ser submetido, né? Excelente. Exatamente. E outra coisa muito importante para falar é que usa algum tipo de ilícito, né? Se a gente tiver como dosar, é super importante também. Show de bola. Aproveitando que o Marcão falou aí de choque, vamos falar do CDI, pessoal. O que a gente faz nessa situação, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, tô num lugar que eu tenho uma equipe de arritmia, tenho cardiologia, tenho o dispositivo para fazer a telemetria. O que é a telemetria, pessoal? Todo mundo já deve ter visto aí o residente de cardiologia andando com uma maletinha ali, com aquela cara de sofrência, gigante, né? Aquela malinha leve de 10 quilos, né? Aquilo é um aparelho que a gente usa para interrogar o CDI ou o marca-passo do paciente, tá? A gente consegue puxar as informações ali do gerador e colocar numa telinha ali pra gente ver. Então, a gente precisa saber se o CDI interpretou o ritmo corretamente, fez uma terapia adequada, ou seja, ele identificou uma TV e tratou, ou se era um outro ritmo e ele se enganou ali, se confundiu e acabou tratando erroneamente e dando um choque ali num ritmo errado. O que seria uma terapia inadequada, então? Seria essas taquicardias, principalmente taquicardias supraventriculares. É muito comum esse paciente fazer FA com uma resposta alta ali e, às vezes, o CDI, a gente tem que ver, será que ele está com uma sensibilidade muito alta, que é um oversense? Será que ele está com um tempo de monitoramento curto? A gente sempre tem que rever esses fatores e também sempre olhar a impedância do eletrodo para ver se tem algum problema com o cabo, né? Por exemplo, fratura de eletrodo. Sempre mandatório fazer um raio-x, tá? Para ver se não tem deslocamento da ponta do cabo, né? Lá dentro do ventrículo. Mas a gente foi lá, fez a telemetria e realmente, não, o paciente está fazendo TV, está fazendo FV, o CDI tratou adequadamente, né? A gente tem que reajustar e reprogramar esse CDI. Basicamente, a gente tem as zonas de terapia e as zonas de monitorização que a gente fala quando a gente vai fazer a telemetria, né? O que é isso? São zonas que a gente põe o CDI ou para só monitorizar e não ter nenhuma ação ou para tratar. A gente faz isso através da frequência cardíaca. A gente estipula um limite de frequência que o CDI, a gente vai falar para o aparelho que ficar em alerta ali, pode ser que esse paciente venha ter alguma arritmia ventricular. Essa é a zona de monitorização. E aí a gente tem a zona de tratamento. Atingiu o limiar da zona de tratamento, né? Atingiu uma frequência cardíaca mais alta. A gente tem o ATP, que são os pulsos anti-taquicardia, né? Anti-taquicardia pacing. Que a gente vai acelerar essa frequência, tentar acelerar essa frequência maior do que a frequência da TV para tentar suprimir essa arritmia. E depois a gente tem o choque mesmo, propriamente dito, caso a gente não consiga resolver com o ATP, né, que é o burst, que a gente chama. Então, essas são as zonas de terapia. A gente basicamente vai ter que reprogramar tanto a zona de monitorização quanto a zona de terapia para tentar evitar que esse paciente tenha choques recorrentes. Mas aí tem um outro cenário, né, que é um cenário que a gente não tem aparelho de telemetria no pronto-socorro que a gente está, onde a gente está trabalhando. E aí a gente vai ter que usar o bom e velho eletrocardiograma, né? A diretriz até recomenda que a gente serie os eletros, né? Ou também olhe pelo monitor. E se a gente interpretar ali que esse CDI está tendo uma terapia inapropriada, que esse CDI está com uma suspeita de mau funcionamento, a gente pode usar um ímã, colocar um ímã sobre o gerador ali, que a gente vai desligar a função de choque do CDI. Acho que esse é um passo fundamental na abordagem da tempestade elétrica, porque, como o Pedro falou muito bem, né, daquele sistema autônomo, cada vez que o paciente leva um choque, isso ativa ainda mais o sistema adrenérgico e isso realimenta, né, a fisiopatologia, né, e a propagação da arritmia. Então é extremamente importante desligar a terapia de choque desse paciente
deixar ele no leito de UTI e o próprio médico administrar o choque se necessário para um desfibrilador externo, né? Perfeito. Fica aquele ciclo vicioso, né? Fica Exatamente. alimentando o circuito ali da arritmia. E além do CDI, a gente tem que obrigatoriamente fazer a terapia farmacológica, né? A gente vai iniciar o antiarrítmico, que a gente vai falar mais pra frente, mas tem um fator importante que a gente não pode esquecer, que é os distúrbios hidroeletrolíticos, né? A gente tem que corrigir ou evitar a todo custo, principalmente hipocalemia, né? Hipomagnesemia e a hipocalcemia, né? Então é obrigatório em distúrbios arritmogênicos aí a gente ter um potássio maior que 4, um magnésio maior que 2, principalmente, né? E não esqueçam do cálcio também, sempre importante repor o cálcio. Excelente, Danilão. É isso mesmo, assim, e assim, algumas situações a gente vai até se beneficiar de fazer essas administrações de eletrólitos até quando não estão fora do valor da normalidade. No caso da Torsades, por exemplo. Exatamente. O Torsades a gente vai estudar e fundir magnésio independente disso. E o potássio, quando o Danilo falou, você pode estar até no limite superior da normalidade, o paciente está tranquilo e vai se beneficiar. E quando a gente está falando também de outras opções de tratamentos farmacológicos do nosso paciente, acaba que a gente não vai fugir da nossa boa e velha amidarona, né? A gente vai fazer uma infusão EV dela. Especificamente, a gente vai iniciar com um modo de uma infusão em ataque, tá certo? 300 miligramas, vai correr ali em torno de 30 minutos em soro glicosado, tá certo? Você pode correr em 100, 250 ml de soro glicosado, certo? E também a gente vai tentar associar uma outra medicação para tentar modular esse sistema autonômico, especificamente os beta-bloqueadores. E quando a gente fala de beta-bloqueadores nesse contexto de arritmias mais complexas, o beta-bloqueador de eleição para tempestade elétrica é o propranolol. A gente tem até estudo que comparou a amidarona mais propranolol contra a amidarona mais metoprolol, todos os dois braços VO, e o braço com o propranolol foi mais positivo, tá certo? Ou seja, lembre disso, da modulação do sistema autonômico, que ele é um grande fator importante para esse tratamento. Não precisa ter medo de usar beta-block com a amidarona, então, Pedrão. Não precisa ter medo. Seu paciente está monitorizado, tá certo? E é importante citar, né, que pode surgir essa dúvida entre os ouvintes, né, até naqueles pacientes com disfunção ventricular, no contexto de tempestade elétrica, não vai ser aqueles 3 que estão classicamente com benefício e redução de mortalidade, vai ser o propranolol. Exato. Você pode até tentar, em um contexto específico, sabendo o benefício da IC, num contexto mais crônico, fazer essa troca, mas o paciente não tolerou, vai ser o propranolol e Brasil. E uma coisa que eu queria citar também, mas aí mais superficialmente, né? Só lembrando, como eu falei previamente, as canalopatias têm seus tratamentos específicos, tá certo? Quando a gente vai falar de QT longo, eu queria só citar aí para vocês ouvirem falar do Nadolol, que é uma medicação super importante no tratamento. Quando a gente fala de brugada, a gente pode citar a quinidina, o isoproterenol, mas isso aí são avaliações mais específicas, que aí é interessante ter o arritmologista do lado, tá certo? Bom, excelente, cara. Vocês acho que fizeram exatamente tudo o que foi feito nesse caso, né? Então, voltando ao caso, esse paciente ele fez, né, a primeira avaliação laboratorial, mostrou uma hipocalemia, um potássio de 2,9, que foi corrigida ali para um valor acima de 4. Também foi feito sulfato de magnésio, o pessoal pensou aí da mesma forma que a gente, e iniciado a mildarona, infusão contínua, mais a dose de ataque, e o bom e velho propranolol. Boa. Esse paciente, então, após esses 4 episódios de arritmia e recorrendo, ele começou a ter ainda mais outros episódios de taquicardia ventricular que degenerava para FV, ele foi levado para o CAT novamente, porque a dúvida já tinha sido uma angioplastia difícil, né? E aí o que evidenciou? Que o stent da DA estava trombosado. Então foi feita uma nova angioplastia. E aí todo mundo ficou mais tranquilo, esse paciente ficou bem por 12 horas. Porém, ele voltou a fazer várias arritmias novamente. Pessoal, já tinha levado ali 5, 6 choques, 7, e estava toda hora ali sofrendo ali mini paradas cardiorrespiratórias ali. E agora? Esse plantão foi zica. O paciente não respondeu. E agora? O que a gente faz a partir daí? Realmente é um quadro dramático, né? A equipe toda tensa, é um plantão pesado, tem que ficar no pé, mas a gente precisa dar seguimento, que a gente tem mais opções. É o dia a dia nosso aí, né, Marcão? Exatamente. Bom, então, uma próxima opção seria importante a gente associar aí até a lidocaína, que a gente utiliza, um bloqueador do canal do sódio, a gente vai utilizar nesses casos para tentar controlar essas arritmias, certo?
Tem aquela um hackzinho aí nosso que a gente pode utilizar, aquelas 5 ampolas diluídas no soro glicosado e vai ficar naquela concentração 8 mg por ml. E aqui é importante ressaltar que a gente precisa utilizá-la 1 mg por minuto até chegar no máximo de 4 mg por minuto. Na prática, de 8 a 30 ml hora, tá certo? Buscando controlar essas arritmias. Se o paciente ainda persiste, ainda está muito complicado, está repetindo aí ao longo do dia, a gente pode partir para até mesmo sedação, tá? E utilizar até mesmo da intubação orotraqueal e associar midazolam com fentanil, sempre priorizar benzodiazepínico aqui nesses casos, tá joia? Mas aí um quadro um pouco mais evoluído. Exato. E quando a gente está falando de terapias adicionais, né, a gente tem que sempre estar voltando para aquele triângulo de Kummel, né? O substrato, beleza, o paciente já tem, o coração já é acometido, não tem muito para onde a gente correr. O trigger, eu queria lembrar, como o Almir bem citou, o paciente voltou para o CAT, né, ele foi reestratificado, a gente vai ter que avaliar dessa forma. Queria lembrar também o que não fazer, né? A gente tirar medicações que possam fazer distúrbios eletrolíticos ou alterar QT, tá certo? Medicações que possam interferir no nosso tratamento. E entrando ainda mais nessa modulação do sistema autonômico, né? Parece que a gente está citando isso o tempo todo, mas é super importante. A gente tem outras estratégias invasivas para atuar nesse aspecto. Eu queria lembrar para vocês, especificamente, primeiro, o bloqueio do ganglio estrelado, tá certo? É uma estratégia super importante. Anestesia epidural, não só anestesia no caso da sedação, como o Marcos citou, denervação cardíaca simpática e a denervação renal. Quando a gente fala especificamente do bloqueio do ganglio estrelado, ele pode ser feito aí com a bupivacaína ou com a ropivacaína. Quando a gente fala de um lateral, especificamente à esquerda, e bilateral, às vezes, em alguns casos, a gente vai ter um benefício um pouquinho maior. Pode ser feito numa infusão pontual, que a gente faz só naquele momento para tentar fazer esse bloqueio, ou infusão contínua, deixando um catéter, tá certo? E também está surgindo, isso é algo que ainda está crescendo progressivamente, ablação, tanto por radiofrequência como crioablação. E muito interessante, né, essa questão do bloqueio do gânglio estrelado, porque é muito fácil de fazer. Você faz ali a beira-leito, né? Nesse caso em específico, eu já vou dar um spoiler que foi feito. E você pode fazer tanto pela equipe da anestesia quanto o próprio médico assistente ali da UTI. E aí, galera, eu já vou lançar uma enquete aqui no Spotify e quem quiser que a gente lance aí um tutorial de como fazer bloqueio do gânglio estrelado, comenta aí na nossa enquete aí. Se a gente tiver aí mais de 20, né? A gente vai fazer um tutorial como que faz o bloqueio do ganglio estrelado. Se quiser só 2, aí eu tô doido pra fazer isso. Pessoal, e além disso, né, que o Marcos citou muito bem, né, a lidocaína. Inclusive interessante falar do bloqueio do ganglio estrelado, que a gente pode fazer também com lidocaína, né, quando a gente não tem essas outras, né. A gente vai ter que, muitas vezes, esse paciente vai degenerar na hemodinâmica, né? Ele tá recorrendo taquicardia ventricular, ele tá num contexto de isquemia aguda, principalmente nesse caso em específico, e eles vão acabar degenerando. Então, entra aqui, né, faz parte do tratamento a gente manter essa hemodinâmica e muitas vezes, né, as diretrizes trazem o suporte mecânico circulatório como uma alternativa para ajudar nesses casos. Né? A gente pode usar o balão intraórtico, Impella ou mesmo a ECMO. Não vamos entrar em detalhes porque não é uma rotina realmente isso, mas só salientar que quando esse paciente, principalmente quando ele vai para ablação, alguns tipos de ablação a gente precisa induzir a taquicardia. E nesse contexto o suporte mecânico vai auxiliar muito o paciente ali durante aquele procedimento. E outra coisa que a gente pode utilizar também aí, intimamente relacionado aí à hemodinâmica, é o overdrive pacing. O que é isso? A gente basicamente passa um marca-passo nesse paciente e estimula ele numa frequência 10 a 20 batimentos maior do que a que ele está no batimento basal. E qual que é o racional por trás disso, né? Quando a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente acaba inibindo principalmente arritmias moduladas aí por bradicardia. A gente encurta o intervalo QT e dessa forma o paciente muitas vezes tem uma remissão aí ou uma diminuição das arritmias ventriculares. Beleza? Bom, como o professor tinha comentado já da ablação, é uma excelente escolha, é o tratamento de primeira escolha para pacientes isquêmicos e com TV monomórfica, tá? O paciente está degenerando ali, está fazendo baixo débito, está com TV incessante, a gente vai precisar, num cenário mais agudo, fazer a ablação. A gente pode lançar a mão, como o Almir disse, dos dispositivos circulatórios mecânicos, aí, como o BIA, por exemplo, mas
A taxa de falha é maior nesses cenários, né, da ablação. A ablação não se mostrou tão eficiente nesse cenário. Então, qual seria o melhor momento para fazer a ablação? A gente tenta estabilizar esse paciente, tenta o tratamento medicamentoso e depois de 24, 48 horas, um quadro mais estável, a gente pode optar pela ablação. Então, para passar a régua aí pro ouvinte, a ablação não é milagre, né? Não é milagre. Então, ela vai servir para aquele paciente que você já estabilizou, você já controlou o sistema autônomo dele, ou então para aquele paciente que está evoluindo muito mal, está progressivamente o risco de morte imediato. Exato. Apesar dela ser a mais eficaz, a gente ainda tenta outras medidas antes da ablação. Perfeito. Beleza, excelente, pessoal. Então, esse paciente ele cumpriu praticamente todo o algoritmo da abordagem da tempestade elétrica. Bom, como ele continuava recorrendo à arritmia, acabaram levando ele para o CAT novamente. E olha que legal, né? Eles viram que aquela lesão no marginal, eles optaram por tratar aquele marginal de moderada importância, colocaram um stent lá, ficou tudo bem. Foi submetido ao bloqueio simpático do gânglio estrelado, à beira-leito, tá bom? E após isso também foi implantado um marca-passo, e foi bem interessante que foi um marca-passo com aquele cabo de eletrodo definitivo, mas foi colocado no átrio direito e aumentou a estimulação da frequência cardíaca para 90. Após todas essas medidas, esse paciente evoluiu com controle total das arritmias ventriculares. Obviamente, como foi um infarto extenso, com critérios de perfusão aí, questionáveis, ele evoluiu com choque, com uma disfunção ventricular grave. Mas após 28 dias de UTI, inotrópicos e uma série de medidas, esse paciente recebeu alta com o implante aí de um cardiodesfibrilador e recebeu alta para casa com tratamento de ser otimizado. Hoje ele segue ambulatorialmente, tá firme e forte e tendo uma qualidade de vida bem boa. Que bacana, né? Show de bola. Ô, Mizão, que caso legal, Esse cara. caso é muito massa, A galera. arritmia é muito lindo, galera. O olho do Pedrão tá brilhando aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, não, mas o homem tá feliz, viu? Bora ruflar os tambores para o bate-bola? Bora lá. Então, bora lá. Definição de tempestade elétrica, Danilão. 3 ou mais episódios de arritmia ventricular sustentada em 24 horas, pessoal. Tríade com mel, Pedrão. Substrato, coração vulnerável, trigger ou fatores deflagradores e o sistema autônomo. Marcão, meu paciente que chegou, primeira coisa que eu tenho que definir. Definir critérios de instabilidade. Se presentes, choque e cardioversão sincronizada. O que eu tenho que me preocupar a respeito do CDI, Danilo? Tenho um aparelho de telemetria, faço a telemetria, reprogramo o CDI. Não tenho, coloco o imã, tiro esse paciente desse choque e monitoro ele para se eu precisar dar choque, eu estar ali do lado dele. Pedrão, tenho que me preocupar com algum íon e qual que é a meta? Vamos lá. Potássio, magnésio e cálcio, tá certo? O magnésio você pode infundir independente, no caso do quando a gente está falando de um torçadepão. Potássio, tentar deixar ele no limite superior da normalidade, tá certo? E evitar distúrbios de modo geral. Marcão, terapia farmacológica inicial. Seguinte, a mildarona, boa e velha de guerra, a gente vai começar com ela. E o beta-bloqueador, no caso, o propranolol. Ok. Danilo, o que eu posso associar se não responder? Lembrar aí, pessoal, da lidocaína, hein? Pedrão, você que falou tanto da modulação autonômica, o que eu posso fazer para modular? Cara, sedação profunda, se está refratário. Bloqueio do gânglio estrelado é outro muito importante pra gente lembrar. Marcão, o paciente que está degringolando aí com choque hemodinâmico. Aí a gente precisa do suporte mecânico. Danilo, existe alguma outra medida que a gente pode fazer ainda nesses pacientes refratários? Existe sim, professor. Overdriving pacing. E por último, então, quando a gente quer realmente tentar extinguir a arritmia com uma maneira invasiva, o que sobra pra gente, Marcão? Ablação. Show de bola, galera! Show de bola. Com isso a gente conseguiu aí... Bate-bola que foi pesado, professor. Com isso a gente conseguiu fazer toda a abordagem da tempestade elétrica. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. E nós vamos fazer um episódio bônus desse episódio, que eu acho que é importante pra gente falar das infusões das drogas, desse manejo aí dos distúrbios hidroeletrolíticos, mais curtinho, pra vocês ouvirem aí no caminho aí pro trabalho, beleza, pessoal? Isso aí. Fechou. Muito importante, segue a gente nas redes sociais, dá um like nesse episódio, isso ajuda demais a gente, só pra lembrar disso aí também, tá bom? E manda o Supra pra gente, galera. Mande seu Supra, pessoal. @SupraCast Cardiologia, hein? Um Isso aí, grande segue a abraço a gente lá, todos galera. e até a próxima. Aquele abraço, tamo junto. Valeu, turma.